pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre os lançamentos literários do mês que mais chamaram a minha atenção. Como eu sempre falo pra vocês, pra quem é novo por aqui, vou deixar linkada aqui nos cards a playlist em que todo mês eu venho aqui conversar com vocês sobre os lançamentos literários que mais me despertaram interesse, curiosidade, seja porque eu gosto dos escritores, porque eu gosto da editora. Algum motivo fez com que me despertasse um interesse para botar esse livro na minha lista de desejados. Então, lembrando sempre que não são todos os lançamentos aqui do mês que eu venho falar com vocês, e sim uma seleção que eu vou fazendo de acordo com o meu gosto e do que eu gosto de conversar com vocês, o que pode ser interessante. Também é claro que dentro dos meus interesses eu posso passar despercebido de algum bem interessante assim, então se caso eu esqueça de falar algum, você deixa aqui nos comentários aí algum que você tenha visto que tem a minha cara, aí você pode indicar perfeitamente, tá bom? E também lembrando que eu sempre separo aqui na minutagem de acordo com as editoras, então você pode selecionar também a editora que você tem mais interesse em conferir. E também todos os livros que eu citar aqui vão estar todos detalhados no box de chamação, e comprando que meus links você me ajudam bastante. Claro que vou começar aqui falando da editora que sempre que tem pré-venda em andamento eu começo o vídeo falando sobre ela, que é a Antofágica, tá? No caso aqui nós temos o lançamento do mês, que eu vou falar daqui a pouco, que eu falei no vídeo anterior, né, de lançamentos. E eu vou falar da pré-venda, que o livro só vai ser lançado em setembro. Por que eu gosto de falar da pré-venda aqui, se o mesmo que o livro não tenha sido lançado? Porque esse é o melhor momento para você adquirir os livros da Antofágica, porque eles ficam com 50% de desconto. Então, se é um título que tem interesse, que você quer ler logo, e que você coleciona os livros da Antofágica, assim como eu, então vale a pena, porque realmente é uma ótima forma de você comprar agora na pré-venda, porque você consegue os 50% de desconto. Depois você vai ter esse desconto, consegue alguns eventos, vai demorar um pouco, de repente, a chegar a 50%. Pode ser que às vezes até chegue um pouquinho mais, mas muito mais do que 50%, muito difícil, tá? Então fica aí a dica pra vocês, aquela dica de amiga. Mas então vamos falar qual é esse que tá em pré-venda. É mais um livro do Kafka para a coleção da Antofágica. Ele já tem outros livros publicados do Kafka. E no caso aqui é Carta ao Pai. Escrita em 1919, Carta ao Pai é uma missiva que nunca foi entregue ao seu destinatário. Em uma franca e dolorosa análise de suas relações familiares, o autor Franz Kafka se propõe a explicar por que alegava sempre ter sentido medo do pai. Trata-se de um ousado relato autobiográfico e testemunho unilateral de uma criação autoritária e de seus múltiplos desdobramentos na vida do filho. Ao se tornar narrador de sua própria história, Kafka traz ao leitor sua perspectiva não somente sobre a sua narrativa familiar, mas também sobre a vida em si. Ao mesmo tempo que admite seus possíveis pontos cegos, o escritor nos apresenta um texto valoroso não apenas para a compreensão de sua biografia, mas para a reflexão sobre toda a sua magnífica obra. Algo que eu gostei bastante dessa edição, né, que sempre tem esse trabalho impecável da editora, tanto no material introdutório, material de pós-fácil, vídeo-aula, e as ilustrações sempre combinando bastante, diagramação, assim. O projeto é interno, né? Essas ilustrações, eu achei que elas conversam bastante com a proposta e com o título, né? Então, o que fala? Olha, em 2024, a convite da Antofágica, o multiartista Lourenço Mutarelli reescreveu essa carta à mão na tradução de P.T. Rissati, transformando as palavras em formas abstratas que ilustram o livro. Então, todas essas imagens bem abstratas, se vocês enxergarem depois, clicarem aqui no link aí do livro e olharem de perto, vocês vão ver que são palavras, né, que vão formando a carta em si. Então, eu gostei bastante do trabalho feito aí de ilustração. Agora sim, o lançamento do mês é o Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Esse grande clássico da literatura mundial, que eu li já tem um tempinho e eu pretendo fazer releitura. Eu gosto muito desse livro, é um livro que marcou bastante meu contato com a literatura clássica. Eu gosto muito da história do Oscar Wilde em si, né? Que ele se aventurou em vários formatos de escrita, no sentido que ele foi para a área de teatro, ele foi para a área de contos, romance. Então, assim, é bem interessante de acompanhar todos os tipos de escritas aí do Oscar Wilde. Então, realmente é um livro aí que tenho muito interesse e fico muito contente de ter esse livro no catálogo da Antofágica. Até onde você iria em troca da juventude eterna? Rico, jovem, extremamente atraente, Dorian Gray está no auge de sua vida, mas quando torna-se inspiração para o pintor Basil,
a ponto de ganhar dele um retrato, algo imediatamente se transforma, perturbado pela consciência do envelhecimento, faz uma espécie de barganha para que a pintura carregue o peso da idade enquanto sua própria juventude se mantenha preservada. Entregue a liberdade do prazer e a satisfação de todos os seus desejos, Dorian Gray passa a viver uma vida secreta. Embora os olhos do conservadorismo inglês seja visto como um homem de moral intocado no submundo londrino, deixa-se levar por um hedonismo extremo, envolvido em relações violentas e com um distorcido senso de ética que degradam apenas o retrato. Polêmico, o retrato de Dorian Gray carrega não somente análise de uma época, mas também uma profunda crítica à sociedade, ao moralismo vitoriano, sobretudo ao desejo de uma juventude permanente. É a história de uma vida dupla marcada tanto pela culpa quanto pelo prazer. Eu me interesso muito pela história do duplo na literatura, então esse é um ponto bem interessante. Então realmente é um livro que eu recomendo muito para vocês quem ainda não leu. Agora vamos conversar sobre os lançamentos do grupo da Companhia das Letras e tem bastante coisa como sempre, né? A editora é grande, vários títulos aí de vários selos diferentes. Vou começar falando de um selo que eu amo, que é o da Penguin Companhia, né, que são voltados para os clássicos, e aqui nós temos 3 Vidas de Gertrude Stein. Esse livro, se eu não me engano, ele era publicado pela extinta Kozak Naif, uma das autoras mais importantes do modernismo. Gertrude Stein ficou conhecida por questionar os fundamentos básicos da narrativa realista e experimentar com os limites da linguagem, e as sementes de seu estilo radical se encontram no seu livro de estreia a respeito de diferentes mulheres, 3 Vidas. Publicado originalmente em 1909, 3 Vidas acompanha as agruras de 3 mulheres trabalhadoras enquanto lidam com questões de classe, matrimônio, hierarquia e raça. A boa Ana, a gentil Lena, tratam de imigrantes generosas e ingênuas, enquanto Melancta aborda as nuances da vivência de uma mulher birracial no começo do século XX. Organizado como típico à moda de 3 contos de Flaubert, o livro de Stein é marcado pela sua prosa hipnótica, que utiliza a repetição de forma criativa e irônica, e abre as portas para uma das vozes mais inovadoras da literatura mundial. Eu me interessei bastante por esse lançamento e realmente esse aí tá, 2 lançamentos aqui que eu separei, ele tá um das prioridades aí. O próximo aqui é mais um lançamento, então, no caso, uma nova edição de Kafka, né? Agora pela Companhia das Letras, mas do livro O Processo, que vai vir agora numa edição especial em capa dura. A Companhia das Letras tem feito isso com vários livros de seu catálogo, aos poucos, né? Inclusive, por exemplo, aqui tem Incidente Antares do Érico Veríssimo, em que eles trouxeram também uma nova roupagem, né? Capa dura, mas não somente capa dura que eles fazem isso, como eles trazem ilustrações internas, como traz um grande material de pós-fácil, que eu acho muito enriquecedor, principalmente para esses grandes clássicos. Incidente em Antares, eles fizeram isso, acho que Gabriela Cravo e Canela. Tem outros livros também que eles estão fazendo isso, que eles mantêm a edição brochura do catálogo, e eles mantêm, assim, também, no caso, a mesma tradução, só que trazendo mais material aí para esses grandes clássicos da literatura. Então, realmente, são edições bem... Assim, elas são mais caras, mas ela traz um material muito rico, então vale a pena você adquirir aí. Se você é fã do escritor, se você gosta de ter uma leitura mais aprofundada e também quando tiver uma boa oportunidade de uma oferta, é uma edição que de repente vale a pena você adquirir. Em agosto de 1914, logo após a Europa entrar em guerra, Kafka escreveu 2 capítulos de O Processo. Os primeiros de uma composição errante, que usava diferentes suportes e abria mão da linearidade. O fragmento de romance foi abandonado definitivamente em janeiro de 1915, e sua publicação ocorreu depois da morte do autor, em 1924. O livro é resultado do trabalho de edição póstumo de Max Brod, amigo e testamentário da produção literária de Kafka, que ordenou os manuscritos e impôs uma linha narrativa à absurda história de Joseph, um homem que é preso e levado a julgamento sem jamais saber do que está sendo acusado. Esta, porém, não é a única possibilidade de leitura da obra inacabada. De acordo com o organizador desta edição, Renato Faria, há caminhos para se imaginar e testar outras possibilidades de reconstrução e configuração de um dos maiores romances do século XX. No ano do centenário da morte do Kafka, a Companhia das Letras traz a renomada tradução de Modeste Carone em edição especial, com desenhos do próprio autor e fortuna crítica contendo textos inéditos do filósofo francês Jacques Derrida e do germanista Rolf Peter James,
que atestam a modernidade e o poder da prosa kafkiana, ainda hoje capaz de nos causar assombro. O próximo aqui é Baumgarten, do Paul Auster, um escritor que eu tenho muita vontade de ler, ainda não li, e eu quero muito fazer, assim, uma das minhas prioridades de livro desse autor é a trilogia de Nova York, né, a grande trilogia de Nova York, muita gente fala muito bem. E esse livro eu fiquei bastante interessada, também eu gostei bastante dessa capa e também dessa sinopse aqui, olha. Cy Baumgartner é um professor de filosofia às vésperas de aposentadoria. Sua vida é definida pelo profundo amor pela esposa, morta há quase uma década num acidente no mar. Aos 71 anos, Baumgartner segue lutando para superar a ausência de Anna, enquanto os dias se sucedem em espirais de lembranças e conflitos mentais. Aos poucos somos arremessados rumo ao passado, o passado remoto tremeluzindo nas fronteiras da memória, dos anos 1960, quando os dois personagens se conhecem como estudantes sem dinheiro, trabalhando e escrevendo em Nova York, ao relacionamento apaixonado que constrói ao longo de 40 anos, da juventude de Baumgartner ao passado revolucionário de seu pai, um polonês, dono de uma alfaiataria em Newark. Paul Auster explora os mistérios e a complexidade da alma humana com a destreza que o tornou um dos autores mais lidos e celebrados da literatura mundial. Eu achei bastante interessante essa premissa aqui. Eu gosto muito desses elementos aí nessa história, né? A questão do passado, a questão das memórias, assim. Então eu acho que realmente parece ser uma leitura, assim, bem impactante. Então esse aqui também tá entre as minhas prioridades aqui. Não sei qual a melhor forma de começar a ler o Paul Auster, então assim, eu sempre pensei em querer começar com Trilogia de Nova York, mas eu fiquei bem atentada, confesso pra vocês, nesse lançamento aí. Agora nós temos aqui literatura brasileira com Manuel de Barros, em Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Neste tratado, Manuel de Barros nos apresenta o minúsculo universo das coisas e dos seres do Pantanal. Na primeira parte do livro, ele trata dos ciscos, das formigas, dos passarinhos, das lesmas, essas criaturas ínfimas e esquecidas que silenciosamente se espalham pelos versos, mostrando sua importância e valor. Afinal, elas podem devorar os mais favorecidos e poderosos, pois a verdadeira ascensão dos seres está em retornar à natureza. Poderoso para mim não é aquele que descobre o ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. A segunda parte, o livro de Bernardo, remete ao haikai japonês, forma que se aproxima do sublime e do ilírico. Esta homenagem a Bernardo da Mata, recorrente em outros de seus livros, é a forma de Manuel expressar sua preocupação com o ser humano. Assim como sua poesia se conecta à pedra, ao musgo, ao cisco, ela contempla também aos andarilhos, ou nas palavras do próprio poeta, aqueles que moram no abandono da sociedade, ou debaixo do chapéu porque não tem casa. Para Manuel de Barros, a música no modo como a poesia dispõe das palavras. Assim é o Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, um de seus livros mais sonoros, publicados pela primeira vez em 2001. Essa constante desconstrução da linguagem resulta em um novo glossário que nomeia e canta a realidade lírica do poeta. Ficamos então imersos no divinamento de sua escrita, tão dedicada a tudo que é desimportante. São sabimentos que só um autor do porte de Manuel de Barros pode oferecer. Afinal, para ele, há um parafuso trocado na cabeça dos poetas. É justamente isso que lhes provoca uma certa disfunção lírica. Em cada verso deste livro, o ordinário se converte em extraordinário. Uma leitura cativante e transformadora. Como não se contagiar com essas palavras aí? Eu gosto muito, assim, já li alguns trechos aqui, inclusive da amostra, eu achei muito interessante. O próximo lançamento aqui é Da Próxima Vez, O Fogo, de James Baldwin. Não acredite na palavra de ninguém, inclusive na minha, mas confie em sua experiência. Saiba de onde você veio. Se você sabe de onde você veio, não há limite para onde poderá ir. Escreve James Baldwin para seu sobrinho, também chamado James, um adolescente prestes a completar 15 anos. Reunião de 2 textos, uma breve carta seguida por um longo ensaio sobre a formação religiosa do autor. Publicados em livro em 1963, Da Próxima Vez o Fogo é um poderoso depoimento sobre a construção da própria identidade,
tendo como ponto de partida a segregação racial que forjou a sociedade norte-americana. Este volume conflagra o pensamento provocativo, questionador e genial de James Baldwin e atesta que sua voz permanece fundamental até hoje. Eu nunca li nada do escritor. Tem um outro livro que eu tenho vontade, que é O Quarto de Giovanni, se eu não me engano é O Quarto de Giovanni, e Notas de um Filho Nativo, que eu tenho muito interesse em ler. E aí, como que é um escritor que eu tenho interesse em conhecer, tá aqui a dica para vocês também. Outro lançamento que me chamou a atenção é Pura Cor. Esse aqui me chamou a atenção pela sinopse bem diferente aqui e também por uns trechos aqui que eu li, principalmente na quarta capa aqui, e eu vou falar aqui com vocês. Essa é a história de Mira, que se divide entre o amor que sente por Annie, que lhe parece um peixe desatento, e o amor pelo pai, que lhe parece um urso acolhedor. Todos vivem no primeiro rascunho da criação, sob as pinceladas errantes de Deus. O pai de Mira presenteou a filha com uma raridade, a cor pura. Em disquinhos circulares e duros, o objeto trazia uma coloração sólida envolta pelo brilho de uma joia polida. Uma cor estante, que está para o lado de dentro, introvertida, feito animalzinho tímido. O presente torna-se uma espécie de relicário, prova física do amor e da presença paterna. Acompanhamos por meio de Mira as transformações de sentimentos e as sensações que um corpo humano atravessa ao longo da vida. Do primeiro amor à orfandade, no ambiente escolar e no seio familiar, das amizades aos relacionamentos amorosos, ao passo que questionamos as escolhas artísticas do Criador. Aí tem um trecho aqui que tem na quarta capa. A arte era a coisa mais importante para ela, mas seu pai também era importante, embora só agora compreenda o porquê de não ter sido a filha que ele desejava que ela fosse. Porque a arte significava tão mais para ela do que qualquer outro ser humano. Significava mais para ela do que o pai. O amor que sentia por ele era imenso, mas o amor que sentia pelos livros era maior. Ele sabia disso? Uma vez, a chamou de egoísta. Ela sabia que tinha amado mais o pai do que outras pessoas tinham amado os seus. Mas havia algo que amava mais que o pai, algo que nunca tinha visto ou conseguiram compreender. Ela não sabia disso até ver o pai ali deitado, morrendo. Eu achei bem forte, bem visceral, bem assim, instigante. Eu fiquei bem instigada, assim, acho que essa palavra aí por esse trecho, principalmente aí da quarta capa. Para finalizar os lançamentos da Companhia das Letras, eu separei 2 títulos aqui que vocês vão ver que são bem diferentes, mas são leituras que eu gosto de fazer aí quando eu tô precisando de uma coisa para espairecer, para relaxar. E aí eu começo normalmente com essas leituras assim, eu gosto de fazer no Kindle, por exemplo. Inclusive eu recebi esses 2 livros em e-book, né, pela Companhia das Letras mesmo, e eu já comecei a leitura de um deles aí, então é bem divertido. Então são leituras que eu gosto assim, tá? Porque eu sou dessas, me permito conhecer, como eu sempre falo, e sou uma leitora eclética, tá? No caso aqui temos o primeiro que eu comecei a ler, que eu tava achando super divertido, tá? É o amor depois da minha vida. Delphi está morta de vergonha, na verdade, ela está morta mesmo. Como se não bastasse ter acabado de morrer engasgada com hambúrguer de micro-ondas, Delphi ainda está usando sua pior camisola, um trapo velho com a frase "Chegou a hora de brilhar, querida", na frente do homem mais gato que já viu. E ele está sorrindo para ela. Quando começa a conversar, ela esquece tudo ao seu redor. Quer dizer, até alguém gritar que houve um grande erro em enviar o desconhecido bonitão de volta para a Terra. A jovem estava até pensando que sua sorte seria diferente no além-vida. Mas era bom demais para ser verdade. No entanto, para a surpresa de Delphi, a morte lhe faz uma proposta. Ela pode voltar à vida e tentar se reconectar com um homem misterioso, de quem só sabe o primeiro nome, mas tem certeza de que é sua alma gêmea. Caso não consiga, morrerá de forma definitiva. O desafio é que ela só tem 10 dias para encontrá-lo e fazê-lo se apaixonar por ela. E ela não tem nenhuma lembrança de tê-lo conhecido. Esse aqui é típico para mim, aqueles livros Sessão da Tarde, aqueles livros de comédia romântica bem clichê. E esse aqui fez de lembrar a questão de fazer algum casal se conectar, no caso ela, o filme que tem nada a ver. Que é assim, Didi, o Cupido Trapalhão, algo do tipo assim. Gente, lembrei por acaso aqui na sinopse, aqui lembrei desse filme aí, que eu lembro de ter assistido quando era criança aí no cinema, então... meu passado me condena, mas quem nunca, não é verdade? E o próximo lançamento aqui, eu confesso pra vocês que a capa me chama atenção justamente pelo esse estilo aqui, meio country aqui e tal. E
faz nessas capas, elas são propositais para isso, né? Então realmente ele traz esse clima aí meio de Texas, algo do tipo. Então olha aqui, ó. A cavaleira Amy Ryder é o orgulho de todos na pequena cidade de Meadowlark. Ao lado de seus 2 irmãos mais velhos, cresceu na renomada fazenda Rebel Blue, cercada por árvores centenárias, belas montanhas e enormes pastos. Não há nada que ela ame mais do que correr a cavalo. Até que um terrível acidente abala profundamente sua confiança. E ela vai precisar tomar as rédeas de sua vida. Mas como, se só de chegar perto dos estábulos ela se sente travada? Luke, dono do bar da cidade e professor de equitação, nunca reparou muito em Amy, a irmã caçula de seu melhor amigo. Tudo muda quando, numa noite, ela reaparece na cidade. Não demora muito para que Luke notar que a invencível Amazona está passando por sérias dificuldades. Ele sabe que pode ajudá-la a voltar para a cela, mas não tem ideia do que fazer com os sentimentos inesperados que começam a surgir. Será que Luke vai conseguir se manter distante de Amy? Ou vai descobrir que algumas histórias de amor são inevitáveis? Então, realmente, eu fiquei bastante animada com esses 2 títulos aí, de romances aí mais clichês aí. Vocês gostam também de mesclar essas leituras de vocês assim? O que vocês gostam de me ler mais? Eu sou do tipo que gosto de ler mais clássicos, me permite conhecer vários títulos contemporâneos também, e também adoro esses romances bem clichês também. Quero saber de você, comenta, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Agora vamos conversar sobre os lançamentos do Grupo Autêntica, e eu vou começar sobre um lançamento aí que eu tô bastante animada, que é do selo da Autêntica, que é do grupo aí de clássicos Autêntica, que é no caso aqui Bucólicas de Virgílio. Então, mais um para essa coleção aí, que ele já tem publicado, inclusive outro do Virgílio, que é o Eneida. Esse eu tenho, a edição é belíssima. Eles têm também Fausto, do Goethe, e eles também têm Arte Poética, de Horácio. E esses aí são os em capa dura, mas eles também têm outros títulos aí de clássicos Autêntica, que tem uma edição brochura, mas são edições sempre super bem completas, com uma boa tradução e tudo. Então, assim, é bem interessante mesmo. Essa capa aqui de Bucólicas está sensacional. As Bucólicas, primeira grande obra de Virgílio, poeta maior do mundo latino, recria o espaço idílico dos pastores sicilianos de Teócrito, poeta siracusano do século III a.C., mesclando a tranquilidade e a perfeição de uma Arcádia utópica com a crise do mundo romano, convulsionado pelas guerras civis, mas perene de esperança nos novos tempos, em que a paz e a segurança de uma nova ordem são estabelecidas. Escritos entre 42 e 37 a.C., os seus 10 poemas estão repletos de alusões aos eventos dramáticos e sangrentos que marcaram a transição da República para o Império, anunciando uma nova idade de ouro. Também os amores descritos nas cenas idílicas apresentam algo de perturbador, por se tratarem quase sempre de paixões não correspondidas. Obra seminal da cultura literária do Ocidente, as Bucólicas têm sido permanentemente lidas, imitadas e traduzidas desde sua primeira publicação, há mais de 2 milênios, inspirando artistas de todas as épocas e áreas. Nesta primorosa tradução de Raimundo Carvalho, os cantos dos pastores poetas ressoam íntegros, emulados em novo tecido sonoro e rítmico, observando o contraste melódico entre a suavidade e o colorido das vogais da língua portuguesa falada no Brasil e o intricado sistema das aliterações consonantais recriado do original latino. E como eu disse para vocês, são traduções realmente muito primorosas, que tem todo um trabalho aí bem grande envolvido. Do selo da Autêntica Contemporânea, nós temos aqui Misericórdia, de Lídia Jorge. Residente de um lar para idosos, uma mulher registra em um pequeno gravador de voz o diário de seu último ano de vida. Sua filha, autora deste romance, transcreve essa memória, atribuindo-lhe força literária na forma de um condensado de incrível vitalidade, ironia, revolta e fé na vida. A história se passa no Hotel Paraíso e a conhecemos por meio do olhar de Maria Albuerta Nunes Amado, a Dona Alberte, figura extraordinária de complexidade notável que narra os principais acontecimentos do local. As visitas, quem chega para ficar, quem parte e quem tenta fugir. A convivência com as amigas mais próximas, com outros moradores e cuidadores. Tudo permeado por sua curiosidade inesgotável, por sua pulsão de vida e pela força de sua mente, na contramão do corpo que às vezes insiste em fraquejar. Acompanha Maria Alberta personagens que desfazem qualquer ideia
maniqueísta que se possa ter sobre lares como esses e seus habitantes, pessoas demasiado humanas em suas contradições, vivências, medos, anseios, gente que mesmo com pouco futuro pela frente ainda sonha. Imersos no Hotel Paraíso, somos impelidos a refletir sobre a condição humana em tempos incertos, sobre a velhice, os momentos fugazes da velhice e seus becos sem saída. Misericórdia é, entre tantas outras coisas, um diálogo entre a força e a fragilidade, o que se vive e o que se escreve, o que se sabe e o que se intui. Então também é um tema que eu gosto muito, como sempre falo pra vocês, além dessa coisa do passado, além dessa coisa de lembranças, essa coisa de falar sobre questão de velhice, a questão de falar sobre personagens idosos. Eu gosto bastante dessas reflexões, porque sempre envolve justamente essa questão da lembrança, a questão do passado. Então acho que é por isso que esses assuntos realmente me interessam bastante, a questão interligada à memória e recordações. Eu tenho um grande fascínio por esse tipo de ler sobre isso na literatura. Do selo da Gutenberg são 3 lançamentos da Virginie Grimaldi. O primeiro que me interessei bastante, também nesse mesmo aspecto de velhice, de personagem idoso e tal, é O Que Resta de Nós. Gianni perdeu o grande amor de sua vida. Aos 74 anos, precisa encarar uma viuvez dolorida. De repente, viu-se sozinha no apartamento com quem partilhou décadas de um casamento feliz, só ela e Pierre. Em suas visitas diárias ao túmulo do marido, ela compartilha sua solidão e seus medos, inclusive de não conseguir pagar todas as contas sem o salário dele. Para resolver o problema, ela toma uma decisão impulsiva, alugar um dos quartos do apartamento. Mal sai pelo bairro distribuindo folhetos de uma divulgação e já consegue 2 candidatos. Theo, aprendiz de confeiteiro da padaria ali perto, e Iris, uma jovem cuidadora de idosos e doentes. Theo está ansioso por ter um lugar decente para morar. O carro dentro do qual vivia foi rebocado com todos os seus pertences e o custo de recuperá-lo é mais alto que ele pode bancar. Alugar um quarto próximo ao trabalho é a opção perfeita. Iris também está desesperada. Sem aviso prévio, o locatário do apartamento em que morava pediu o imóvel de volta. E ela tem poucos dias para achar um novo teto. Pior, precisa ser o mais discreta possível para que uma pessoa do seu passado não a encontre. Gianni segue sua intuição, desocupa o 3º quarto do apartamento e recebe Theo e Iris para morarem com ela. A princípio indiferentes uns aos outros, a convivência vai despertando sentimentos inesperados. E assim a solidão dos 3, pouco a pouco, transforma completamente a vida de cada um. E eu achei essa sinopse tão linda. Justamente essa questão da velhice, essa questão de memórias, a questão de medos, a questão da solidão. Assim, são temas que eu acho magníficos de serem lidos, assim, trabalhados. Assim, esse livro aqui, e essa capa achei tão linda também, tem essa vibe aí também de todos esses elementos que eu falei pra vocês. Então, realmente, tô bem empolgada com essa leitura desse livro. Agora vamos conversar sobre os lançamentos da editora Intrínseca e claro que eu vou começar falando sobre esse livro aí, que super desejado, escrito por muitos de vocês, assim como por mim estava sendo. É o Yellowface, né? O impostor da R.F. Kuang, mesmo escritora de Babel e Guerra da Papoula. Esse livro aí foi muito hypado, continua sendo muito hypado lá fora, né? Ano passado deu o que falar nele, principalmente porque ele ganhou o melhor livro de ficção, se eu não me engano, foi nessa categoria. A categoria principal aí do Goodreads de 2023. Então, realmente foi um livro com muitos votos, muitas pessoas falando muito bem desse livro. Então, assim, tô com muita vontade, tô com ele em mãos e quero em breve vir falar com vocês sobre esse livro, tá? As escritoras June e Athena se formaram em Yale e publicaram seus romances de estreia na mesma época. Tudo indicava que chegariam juntas ao estrelato. Mas pouco depois da graduação, Athena começou a colher louros literários, enquanto June recebeu apenas migalhas de reconhecimento. Afinal, ninguém aguenta mais ler histórias de mulheres brancas, ao menos é o que o June pensa. Quando Athena morre em um estranho incidente, June decide que chegou seu momento de brilhar. Por impulso, ela rouba o manuscrito do novo livro da amiga, uma obra experimental sobre a relevância dos trabalhadores chineses durante a Primeira Guerra Mundial. O texto é brilhante e June recebe uma proposta de publicação de sua editora, que sugere um reposicionamento de mercado. E se ela passasse a usar um nome ambíguo, como Juniper Song, June aceita, pois se uma história é boa, precisa ser contada. E as listas de mais vendidos a fazem acreditar que está no caminho certo. Mas alguém parece saber que a obra-prima de Athena Liu foi roubada, e debates sobre plágio e identidade racial ganham as redes sociais. June então percebe que não poderá escapar desse fantasma para sempre. Do que ela será capaz para proteger o sucesso que acredita merecer? E a autora mostra a versatilidade de sua escrita ao construir um retrato satírico de como diversidade
racismo e apropriação cultural são abordados em uma indústria que se considera livre de preconceitos, mas que não escapa das armadilhas e crueldade de um sistema que reproduz discriminações. Gente, esse livro aí tá no topo aí das minhas prioridades de próximas leituras. Outro livro da Dona Intrínseca aí é Amar é Assim, da Dolly Alderton, que é a mesma escritora de Tudo que Eu Sei Sobre o Amor. Andy ama Jane. Jane amava Andy. E ele não consegue entender porque ela parou de amá-lo. Aos 35 anos, o humorista sente que deveria ter tudo sob controle. Mas depois de ter sido chutado pela única mulher que amou de verdade, percebe que já faz uma década que espera sua carreira decolar. E agora ainda está morando de favor na casa dos melhores amigos. Como pode a vida de todos ao seu redor estar tão bem quando o dele simplesmente parece uma grande piada? A deriva de um mar de desgosto e nostalgia, Andy fica obcecado em entender por que seu relacionamento chegou ao fim. Afinal, ao descobrir o que deu errado, talvez ele volte para ele mesmo. E nesse meio tempo, ele ainda consiga colocar o resto da sua vida de volta aos eixos. Quem nunca, né? Assim, Andy se lança em uma jornada caótica para sair do fundo do poço. Entre muito chororô, dietas impossíveis, álcool antes do meio-dia e várias espiadas em antigas trocas de mensagens com a ex. No entanto, com a ajuda dos amigos e da passagem do tempo, ele logo vai se dar conta de que ainda tem muitas coisas a descobrir. E uma delas é a versão de sua ex sobre toda a sua história. Em Amar é Assim, Dolly Alderton discute de um jeito inteligente e espirituoso temas como amizade, términos desastrosos e os dilemas dos 30 anos, incorporando grandes doses de dor de cotovelo e do turbilhão de sentimentos que todo mundo que já passou por um término difícil conhece bem. Uma análise magistral dos relacionamentos modernos que revela uma mensagem importante. As histórias nunca têm um lado só. Esse livro eu também estou muito empolgada para fazer a leitura, justamente por essa abordagem aí, que sai um pouco da caixinha, né? Uma coisa mais real. Eu acho que tem uma coisa de Sally Rooney aí, então tem uma coisa assim que sai daquele romance assim romântico, assim, aquele clichê, né? Então tô curiosa. E por fim, nós temos aqui A Amiga Maldita, da Beatrice Salvioni, uma escritora italiana que vai abordar a amizade entre duas meninas de classes sociais diferentes em meio ao machismo e ao fascismo. Francesca, de 13 anos, está às margens do rio Lambro, em Monza, na Itália, e sobre ela jaz um homem que tentou estuprá-la. Após salvar a amiga, Madalena, a ajuda a se livrar do corpo. A partir desse evento fatídico, Francesca narra como as duas chegaram até aquele momento. Tudo começa em 1935, um ano antes, num domingo de missa, quando ela se fascina pela menina que todos chamam de a Maldita, uma rebelde de origens humildes e segregada pela comunidade por supostamente ter poderes misteriosos. Contrariando a vontade da mãe, obcecada pelas convenções sociais burguesas, ignorando os rumores que atribuem várias mortes à Maldita, Francesca junta-se ao grupo de amigos dela, ávida por descobrir um modo de vida mais livre. Entre as duas amigas, contudo, entrepõe-se o machismo, a guerra e o fascismo. Em uma cidade tão conservadora, Francesca e Madalena terão de fazer uma escolha difícil: aliar-se contra a opressão social e a injustiça e denunciar o abuso de poder, ou encolher-se diante da vida. Ao abordar a dor da perda, das turbulências da adolescência e as consequências da guerra e da disseminação das ideias fascistas, A Amiga Maldita oferece uma inesquecível história de amizade feminina e crescimento. Do grupo editorial Record, eu separei 2 lançamentos aqui para conversar com vocês. O primeiro é Essa Dama é Minha, da Francine Rives. Catherine Walsh chega a Calvada, uma pequena cidade mineradora situada na região da Sierra Nevada, após ser banida de Boston por seu rico padrasto. Ela precisava reivindicar a herança deixada pelo tio que nunca conheceu. O escritório de jornal falido, em uma rua repleta de bordéis e salões em uma mina aparentemente sem valor. Comovida com a opressão dos mineiros locais e suas famílias, Catherine decide relançar o jornal de seu tio e acaba se vendo no meio de uma perigosa agitação ao enfrentar os homens mais poderosos de Calvada. Mas ela pretende continuar dizendo e publicando o que bem entende, especialmente porque sabe que está certa. Matthias Beck, proprietário de um salão e hotéis locais, desenvolve um interesse especial pela nova dama da cidade. Ele reconhece na bela moça a mesma tenacidade do falecido Sir Walsh, e sabe muito bem como essa característica familiar pode ser perigosa. Embora Catherine esteja certa sobre os problemas de Calvada, sua integridade também pode colocá-la em perigo de morte. Mas quando o atraente hoteleiro se percebe
do mesmo lado que a obstinada senhorita Walsh, a busca de Matias por um propósito se torna um esforço para responder ao chamado do seu coração. Nesta cidade sem lei, todo mundo procura riqueza, mas só um amor mais precioso que o ouro pode salvar a todos. O próximo é Refúgio em Black Hills, da Nora Robert. Aqui a autora explora as profundezas das raízes de Sioux que permaneiam as montanhas de Dakota do Sul. Nesse cenário envolvente e emocionante, o amor de infância luta para sobreviver enquanto enfrenta uma caçada implacável. A editora Rocco, eu separei aqui o lançamento Impulso, que é da mesma escritora do livro aí super falado, que é Amêndoas. Eu não li, mas pretendo ainda fazer essa leitura. De repente aproveito o lançamento aí de O Impulso e faço a leitura desses dois livros da escritora. Andrea Skin é um completo fracasso na vida profissional, familiar e financeira. Não importa o quanto se esforce, quantos planos mirabolantes invente, tudo sempre parece levá-lo ao mesmo buraco. Até quando toma a decisão de desistir de viver, é incapaz de se jogar nas águas daquele rio escuro pelo mais irrisório dos motivos. O mergulho parece tão pouco convidativo. Mas de repente, das profundezas do abismo, Seong-gon se torna obcecado por algo aparentemente irrelevante, corrigir sua postura corporal. O que começa com fotografias presas no espelho, ao espelho de uma kitnet claustrofóbica, árduos lembretes diários de uma vida negligenciada, logo se torna uma série de pequenos gestos que desencadeiam mudanças transformadoras, não só para a vida de Seong-gon, mas como também para a de muitas outras pessoas. Em meio a altos e baixos, ele vai aprender que o importante é nunca parar de tentar. O novo romance de Yeon Byung-soo é um dos muitos aspectos, um espelho, uma extensão de seu primeiro livro, Amêndoas. Então realmente eu tenho que ler Amêndoas, né? Se esse era a história de um menino que se sentia perdido no mundo e incapaz de estabelecer qualquer conexão com os outros, o Impulso narra o delicado processo de transformação de um homem que, assolado pelas intempéries da vida, é capaz de recuperar a esperança com a ajuda muitas vezes aparentemente diminuta daqueles que o cercam. Afinal, chegar ao fundo do poço é apenas o primeiro passo para sair dele. Gostei bastante dessa premissa, então provavelmente eu vou querer ler Amêndoas e depois ler O Impulso para ter justamente entender justamente essa ligação entre os livros de alguma forma, né? Nem que seja porque a autora pensou desse jeito, então eu acho que fica mais interessante. Pelo que eu entendi, não é obrigatória a leitura de Amêndoas antes. São livros independentes, porém fica mais interessante esse processo. Por fim, vamos falar sobre os lançamentos da Dark Side Books. Temos então Crianças de Atlanta, Famílias Destruídas e Vidas Esquecidas, uma história que nunca vai cicatrizar. Em uma noite de julho de 1979, a primeira vítima do que viria a ser conhecido como os assassinatos das crianças de Atlanta desapareceu. Ao longo de 2 anos, mais de 40 crianças afro-americanas morreriam, abusadas, mutiladas e estranguladas, antes que uma prisão em 1981 aparentemente resolvesse a questão. Wayne Williams, um homem negro, foi acusado, julgado e condenado pelos assassinatos, e os bons cidadãos de Atlanta respiravam aliviados, assegurados de que os crimes não voltariam a acontecer, já que o criminoso estava atrás das grades. Mas estava mesmo? O próximo é As Criadoras de Anjo. Em 1929, um segredo sombrio no coração de uma vila húngara foi finalmente exposto. Por mais de 10 anos, a cidade de Nagreve foi palco de uma das histórias mais aterradoras já registradas. Lideradas por uma parteira perspicaz, conhecida como Tia Suzy, as esposas locais transformaram o arsênico em sua arma principal e se livraram de maridos abusivos e parentes indesejados em uma espiral de sororidade letal. Mais de 160 mortes misteriosas depois, o improvável grupo de assassinas enfrentou a justiça em um caso de tribunal relatado em todo o mundo. O próximo é a Aqua Tofana. No século XVIII, em Roma, os homens estão caindo como moscas e ninguém sabe porquê. Escondido entre as vielas e sombras da cidade eterna, encontra-se um submundo mágico e criminoso de bruxas, cartomantes e um misterioso círculo de envenenadoras que trabalham sob o disfarce de uma botica. Julia Tofana distribui uma poção mortal para libertar as mulheres oprimidas da cidade de seus maridos abusivos. Mas, mesmo em tempos de pestes, os corpos que empilham devido às mortes desconhecidas não passam despercebidos.
Com o novo Papa eleito determinado a livrar a cidade dos hereges e bruxas e o santo ofício da Inquisição em seu encalço, Júlia está em perigo, até onde ela irá para se salvar e ajudar outras mulheres com a sua sororidade letal. E por fim, Anjos Cruéis, do Daniel Cruz. Rostinhos angelicais podem cantar e esconder muitas intenções. Por trás da doçura aparente e da inocência infantil reside um mistério obscuro que desafia as concepções tradicionais sobre a natureza humana. É nesse território sombrio onde traumas, desejos, raivas, frustrações, ausências e descobertas podem moldurar atos de profunda violência praticados por pequenas criaturas aparentemente indefesas. Um mergulho em mentes ainda em formação, mas já machucadas pela falta de amparo psicológico. Casos estarrecedores são documentados e estudados por todo o mundo. Uma infinidade de profissionais busca encontrar respostas para comportamentos tão brutais e por vezes inesperados. Os anjos cruéis existem. Eles vivem entre nós e podem ser filhos das cicatrizes mais profundas de nossa sociedade. Então, pessoal, esses foram os lançamentos que mais me chamaram a atenção aqui, me despertaram interesse para vir conversar com vocês, né, pra gente trocar essas novidades, essas ideias, pra gente conversar, e vários deles entraram na minha lista de desejados, inclusive alguns deles na minha lista de prioridades. Vamos ver como isso vai funcionar, né, como vocês viram alguns títulos aqui, eu quero ler realmente ainda esse ano. Vamos ver se rola isso direitinho, tá? Mas eu quero saber agora de vocês aqui. Deixa aqui nos comentários quais desses títulos mais despertaram o interesse de vocês. Se por acaso, de repente, vocês já leram algum deles, né? Porque estamos no final do mês aqui e alguns deles lançaram lá no início do mês. Talvez vocês tenham lido. Então, deixa aqui nos comentários. Quero saber pra gente conversar, pra gente trocar nossas ideias aqui, que eu gosto tanto disso, tá bom? Lembrando sempre que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.